bem-vindos. Eu achei que fosse passar até mais devagar, mas passou muito rápido. Sejam bem-vindos à nossa última live da nossa semana de lives aqui. Hoje a gente vai ver também as fotos que eu fiz ontem aqui no estúdio da TAI, né? Então hoje a gente vai ver aí o resultado de ontem. Eu já mostrei um pouquinho, mas eu vou mostrar hoje como fazer a edição também de uma dessas fotos que eu capturei aqui dentro do estúdio, beleza? Isso aqui, vamos ver também a edição ainda hoje. Eu quero mostrar para vocês umas técnicas de limpeza que eu uso para fazer a limpeza em cenário mesmo de fundo infinito, fundo de estúdio. Adorei as fotos. O fundo do estúdio voltou ao normal? Não, tá igual, tá? Tá igual a ontem. Inclusive a cor das luzes aqui tá igual. Eu só reposicionei aqui a mesa da transmissão. Rafa, você usa qual perfil? Adobe RGB ou sRGB na configuração da câmera? Eu uso sRGB, tá? Bom, vamos ver as fotos então aqui. Olha só, tô com as imagens abertas aqui que eu selecionei da TAI. Olha só, essa aqui. Vamos escolher uma para editar? Olha só, tem de todas as situações aqui que a gente criou ontem, ó. A primeira, a segunda com uma luz um pouco mais neutra, né? Essa aqui eu gostei bastante. Aqui já com o azul e o laranja, gostei bastante também. E aqui aquela luz mais neon. Bom, eu acho que eu vou fazer a edição. O que vocês me dizem? Vamos fazer uma dessas de corpo inteiro? Acho que essa aqui. Vamos ver, tá bem nítida, mais ou menos. Ficou um pouquinho desfocada essa. Ó, essa tá boa. Essa aqui eu gostei bastante. E essa aqui eu gostei muito também. Olha só essa daqui. Acho que eu vou editar essa daqui. Vamos? Vamos editar essa? Como se llaman las LED que pusiste lo encostado de TAI? LED é YN360, tá? Vou escrever aí. Qual o tamanho do octa que você usou ontem? Eu tenho dois aqui, tá? Eu tenho um de 80 centímetros e eu tenho um de... Esse aqui eu acho que ele é... Eu acho que ele é 90. É um de 80 e um de 90, ou um de 80 e um de 1 metro. Bora. Então vamos lá, vou baixar um pouco de realces aqui, para recuperar um pouco dessa luminosidade da pele. Tá vendo aqui, ó? Então a gente tinha a luz de frente, né? Que era esse octa circular, fazendo uma luz bem suave, ó. Como as sombras elas são suaves, elas não têm aquele desenho nítido e duro que fica como o da luz do sol, por exemplo. A gente tem o laranjinha aqui do lado direito, bem sutil, entrando de trás para frente. E eu tenho o azul do lado esquerdo, que já está colorizando o fundo aí e entrando do lado esquerdo. Tá? Então eu só vou, essa foto ela tá muito bonita já. Eu só vou melhorar um pouco aqui, um pouco de contraste, um pouco do retoque da pele, um pouco de luminosidade. E a gente já vai ter uma foto praticamente pronta. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho de claridade. Os pretos, eu não vou baixar ainda porque eu não quero deixar o olho dela muito preto. Um pouco de contraste, também não, vou deixar para aplicar o contraste depois, tá? Aqui mesmo só vou baixar um pouco dos realces e subir um pouco das sombras, para ter uma foto com mais riqueza de detalhe, tá? Esse contraste eu trago depois, não tem problema de eu perder ele aqui agora, mas o que eu quero mesmo é ter uma riqueza maior de detalhes, não quero ter nenhuma parte muito preta. Tá? Depois aqui eu vou para o básico, do básico para o calibração. E aqui eu vou trabalhar um pouco as cores então dos canais, tá? Vou colocar um pouco de saturação no canal azul, um pouco no canal verde. O canal verde acho que não, vai pegar bastante na pele. Vamos deixar esse azul mais ciano. Olha só que interessante que fica essa cor.
Aqui você consegue manipular muito bem a tonalidade do azul, né? Claro que vai influenciar nas outras cores, já que se trata de um canal, mas a gente consegue manipular muito bem as cores. Olha só, eu consegui fazer um efeito bem diferente aqui. Se eu quiser, eu posso até fazer assim, olha só. Bem diferente mesmo. Vamos ver. Ó, e aqui tem uma dica, ó. Quando você quer ver a diferença que está fazendo somente uma das abas, cada aba tem um botãozinho aqui de ligar e desligar. Ó. Então eu consigo desligar e ligar somente o que o calibração está fazendo. E aí eu vejo aqui o antes e o depois só dele. Ó. Achei interessante assim essa cor. Acho que a pele ficou um pouco saturada, mas eu consigo baixar. Já aqui no vermelho eu já baixei um pouco a saturação da pele. E aí eu posso devolver no azul. Beleza, eu acho que a calibração tá ok. Vamos ver aqui, ó. Colorido das sombras. Acho que eu vou deixar zerado. Efeitos, vamos ver. Vamos colocar uma vinheta. Um pouquinho de vinheta. Não tenho aberração cromática, não preciso me preocupar com isso aqui. Vamos trabalhar o detalhe. Olha como essa foto ela ficou muito nítida, né? Bastante detalhe. E eu tenho um pouco de ruído também, porque eu estava usando um ISO 1600. Então olha o fundo aqui, ó, ele tem um ruidinho. E aí eu vou vir aqui, vou aumentar a redução do ruído. Tá? Aumento a redução do ruído. E eu vou aumentar também aqui o ruído de cor, tá? A redução do ruído de cor nas áreas de detalhe e nas áreas de suavidade. Ó. Então eu aumento todas essas três barrinhas aqui embaixo um pouco, que ele vai tirar. Tem que cuidar para a foto não ficar parecendo um desenho, tá? Você tem que cuidar para a foto não ficar parecendo um desenho. Aqui eu acho que eu até passei um pouco. Ó. Vou diminuir. E aí, agora sim. E posso aplicar já uma nitidez de entrada aqui também, por que não, né? Olha só. Vamos lá. HSL. Vamos trabalhar aqui. Saturação. Não tenho amarelo quase. Tenho bastante laranja. Só que aí eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Porque eu quero retirar um pouco da saturação do rosto. Né? Eu acho que algumas áreas aqui. Só que eu não posso tirar do cabelo. Eu não quero tirar essa luz do cabelo. Então eu não posso trabalhar com essa saturação aqui, ó. Por mais que eu gostaria de deixar um pouco mais dessaturado, eu vou deixar zerado nesse momento. E fazer isso depois no Photoshop. Tá, vamos lá, matiz do azul. Acho que aqui já está legal, já está um tom de matiz interessante, tom de águas interessante. Não preciso modificar muito aqui, eu já consegui fazer uma boa colorização lá no calibração, tá? Então o HSL aqui ele ficou sobrando. E agora vamos aos realces para a gente colorizar um pouco, ver se é necessário também. Ó, aqui eu consegui tirar um pouco o excesso de saturação da pele, colocando uma cor oposta ao laranja, né, que é um azulzinho. E aí aqui eu elimino um pouco desse excesso, sem precisar fazer seleção, sem precisar fazer pintura, sem precisar fazer praticamente nada. Só joguei uma cor ali, contrária à cor que estava, e isso resolveu o meu problema. E aí nas sombras, ó, eu vou tirar só um pouquinho desse verde, vou jogar um pouco mais para o azul. E ó, esse é o resultado do tonalização dividida, ó, antes, depois. Ficou um pouco mais fria, um pouco mais com menos saturação. E com isso, está pronta a revelação básica dessa foto. Eu vou apertar um Ctrl E agora. E olha só, essa foto ela foi tirada com uma 50mm, tá? E para uma 50mm, esse é um enquadramento quase fechado demais, que em algumas áreas pode começar a ter distorção. Se eu fizer essa foto mais de rosto, com a 50mm, eu começaria a ter distorção. E aí, para conferir se eu tenho distorção, eu posso vir em correções da lente, na parte de perfil, e eu posso ativar as correções do perfil aqui. O que isso daqui faz? Ele vai, o Lightroom ele tem um catálogo de lentes, do perfil de lentes instalados dentro dele, de lentes que ele é capaz de reconhecer. Tá? E aí, provavelmente a lente que você usa ele reconhece. Né? E aí quando você ativa as correções, ele identifica a lente que você usou e aplica umas correções de correção, umas correções de vinheta.
e umas correções de distorção, tá? Só que aqui ele não identificou distorção nenhuma, não aconteceu nada, ele só tirou um pouco da vinheta, tá vendo? Vou tirar um pouco dessa vinheta aqui e deixar só a artificial que eu coloquei, tá? Vou apertar Ctrl E e vou cair no Photoshop com essa foto. Já vou duplicar a camada e vou fazer aqui, ó, uma limpeza de fundo, tá? Tá vendo que aqui o fundo ele tá um pouco amassado, ó, se você olhar bem de longe dá para ver que tá um pouquinho amassado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma uniformizada nesse fundo. E aí eu já vou fazer isso ao mesmo tempo em que eu faço o retoque da pele. Por quê? Porque eu consigo fazer as duas etapas trabalhando com a separação de frequências. Então deixa eu colocar o meu Photoshop em português aqui. Vocês vão ter que se acostumar com isso, tá? Agora é tudo 2 idiomas, vocês vão ter que se acostumar comigo trocando de idioma o tempo todo aqui. Se acostumem. Beleza, vamos lá. Ó, primeira coisa então, eu vou duplicar a camada e eu vou separar as frequências, tá? Para eu poder trabalhar sem tirar esse ruidinho. Tá vendo que o fundo ele tem um ruidinho, ó? Isso daqui é um ruído. E isso aqui dá uma naturalidade para o fundo. Se eu começar a passar uma tinta aqui, vai ficar liso, quer ver? Ó? Ou se eu passar o pincel de mistura, vai ficar liso. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a diferença entre textura e algo liso. Tá vendo? Agora ficou liso, sem textura. O ruído ele é uma textura. Tá vendo? Então o que acontece? Eu preciso preservar ele, senão vai ficar manchado. E nada melhor para preservar a textura do que separação de frequências. Então eu vou abrir as minhas actions aqui, que são as actions que vocês recebem aí, quem vai se inscrever no Bipro, tá? E você vai ter uma action de separação de frequências, que vai servir para justamente separar então a textura dos tons. E aí eu vou olhar aqui para o fundo, ó, e eu vou aumentar esse desfoque até esse ruído do fundo desaparecer completamente, tá? Quando ele desapareceu completamente, significa que eu já preservei ele na alta frequência, tá? E aí, esse mesmo valor aqui ficou bom para a pele, que vai ser o valor que eu vou usar. Vai ser um 7, tá? Vai ser um 7,5. Ok. E aí ele vai fazer o processo, então, de separação de frequências para mim e vai me entregar duas camadas, tá? A textura e a cor, que na verdade é a baixa e a alta frequência. Na baixa a gente tem só a cor, os tons, que é uma camada desfocada. E na alta a gente só tem uma texturinha, que é uma camada cinza que está sobreposta, tá? E aí o que acontece? Na camada baixa eu vou fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia de segurança, tá? E ela vai se chamar baixa retoque, que é aqui que eu vou trabalhar. E por que eu faço essa cópia? Porque é uma segurança. Se eu cometer algum erro, eu simplesmente apago essa camada e eu tenho a original embaixo. Tá? Se eu não fizer essa cópia, eu não vou ter a original da baixa embaixo, eu vou ter a original, mas a original baixa, na verdade, ela é uma camada desfocada. E aí, se você apagar, você vai ter a original focada embaixo, e aí você vai ter uma duplicidade na nitidez, e isso não é legal. Tá? Então, aqui eu tenho a minha camada, camada 1, tá? E aí depois eu tenho a minha baixa retoque, que é a que eu vou trabalhar, e a alta. Tá? Ó, vamos lá. Vou pegar aqui o pincel de mistura, que é a ferramenta que eu uso para trabalhar nessa técnica, e vamos fazer esse alisamento do fundo, então, tá vendo? Ó, se você olhar de longe, dá para ver que tem uma partezinha mais clara aqui, e o canto está bem escuro também. Então, primeiro, eu vou tirar aqui, dar uma borradinha nessa parte mais clara. E vou levar um pouco desse claro para cima da parte mais escura. Ó. Você tem que cuidar para não manchar, tá? E aqui o ruído ele é importante para você não manchar. Preservar o ruído é importante para não manchar. Ó. Vamos comparar o antes e o depois? Deixa eu olhar de longe aqui. Ó. Essa foi a diferença do fundo. E aí nessa mesma camada eu vou trabalhar a pele, né? Trabalhar a pele. Então vamos lá.
Não tenho muita variação de luminosidade aqui, já que é uma luz bem direcionada, né? Mas sempre vale a pena dar uma uniformizada no geral. Nariz. E aqui, ó, eu vou ter que mudar um pouquinho a ferramenta. Tá vendo que nesse caso eu estou trabalhando com pincel de mistura e como eu já falei para vocês, o pincel de mistura é uma ferramenta que mistura os pixels por onde você está passando. Só que às vezes misturar não é o suficiente. Por exemplo aqui, ó, na olheira é uma coisa que você precisa iluminar ela um pouco. E se você chegar ali misturando ela, ela vai continuar sendo uma olheira. Você precisa mudar a luminosidade dela. E aí para isso eu preciso trocar então a ferramenta. Eu preciso usar um pincel mais tradicional para eu poder jogar uma cor ali em cima. Tá? Então eu mudo aqui de normal, de pincel de mistura para pincel, pego um pincelzinho normal, jogo o fluxo lá para baixo, 5%, e aí eu vou pegar uma cor com o Alt. Ó. Eu seguro o Alt e capturo uma cor. Tá? Então eu venho aqui, vou pegar uma corzinha mais clara, que está bem perto da olheira, ó, e vou começar a pintar ali para clarear. Ó. Aí você vai capturando com Alt e vai clareando. Que aí você alisa, você uniformiza, da mesma forma que faria com o pincel de mistura. Só que a diferença é que você está escolhendo uma cor nova para jogar, você não está simplesmente misturando. Inclusive você pode fazer, se quiser, o retoque todo assim, só que dá mais trabalho. O pincel de mistura é uma ferramenta que agiliza. Ó. Dizer para vocês que antes de conhecer o pincel de mistura, era assim que eu fazia. Tá? Era assim que eu fazia. Ou com carimbo, ou com pincel. Ó. Só no Alt e pinta, Alt e pinta. E já com pincel de mistura, isso fica mais prático. Ó. Então eu vou pegar o pincel aqui, pincel de mistura, e eu só vou, ó, arrastando, eu não preciso pegar com Alt. Quando eu descobri isso, vocês não têm noção, minha cabeça fez assim, ó, meu trabalho ficou mais rápido, mais prático e mais preciso até. Você está vendo que a textura ela está 100% intacta? E aí muita gente, quando está aprendendo a fazer o processo de separação de frequências, o retoque de pele e tudo mais, chega na questão de, nossa, parece que eu não estou fazendo nada aqui. E aí muitas vezes acaba parecendo mesmo que você não está fazendo nada. Por quê? Porque o retoque ele é sutil, ele é suave, ele não é aquela coisa que altera completamente a pessoa. E como ele não altera a textura, muitos probleminhas de textura que você tem que corrigir ainda estão ali, tá vendo? Eu ainda tenho aqui alguns pontinhos, algumas coisinhas que eu preciso corrigir e que eu ainda enxergo. Por quê? Porque elas são texturas, então elas ainda não... Eu não pude remover elas ainda. Eu não consigo remover uma coisa que é da textura na baixa frequência com esse pincel. Tá? E aí muitas pessoas acabam pensando, nossa, parece que não está acontecendo nada. Talvez algum de vocês que está assistindo aí esteja pensando isso nesse momento. O que o Rafa está fazendo ali? Parece que ele não está fazendo nada. Ele pinta, pinta, pinta e não muda nada. Mas na verdade está mudando. Só que como está mudando por baixo da textura, você acaba não percebendo muito. Você vai perceber mais quando você comparar o antes e depois. E é isso que eu vou fazer para vocês aqui agora. Ó. A gente vai ver o antes e o depois desse retoque somente da baixa frequência com o pincel de mistura e com o pincel normal. Olha só, antes, depois. Tá vendo? Antes, depois. Olha como já melhorou, como já uniformizou, como já melhorou o aspecto. Antes, depois. Antes, depois. Ó, tudo natural, né? Toda a textura, tudo bem preservado. Só umas manchas, umas sombras melhoradas, a olheira. Tá vendo? Agora, depois de fazer essa etapa, eu vou para alta frequência e agora eu vou trabalhar com o pincel de recuperação, que é o Band-Aid. E aí você vai usar um tamanho menor, com a dureza maior, para não ficar com as bordas suaves, e vai trabalhar de maneira mais pontual. Você tem que tomar cuidado também para não tirar algo que não deve ser removido, né? Somente coisas temporárias.
E aí a foto de estúdio, como ela é uma foto com uma luz bem intensa, bem direcionada, ela tende a ficar com bastante detalhe, assim, independente do equipamento que você estiver usando, ela tende a ficar com bastante detalhe. E aí você vai fazendo o retoque aí no nível que você achar ideal para o seu trabalho. Você pode detalhar bastante, fazer bem de pertinho, detalhe por detalhe. Você pode fazer uma coisa mais global, né? Eu opto por fazer um meio termo entre os dois sempre. Então eu pego os detalhes aqui, corrijo, mas logo eu já vou trabalhar na foto inteira de novo. Ó, aqui já para mim já começou a ficar bem bom. Ó, antes, depois. Agora a gente vê um pouco mais de correção aqui, né? E é isso. A pele está retocada, tá vendo? Vou juntar agora as 3 camadas de frequência. Você pode juntar ou você pode colocar num grupo, tá? Se você prefere fazer tudo bem separadinho, aquela edição que você pode voltar a qualquer momento, você coloca em um grupo. E aí nesse grupo eu vou colocar aqui, ó, frequências. E aí se eu quiser alterar alguma coisa depois, no meio do processo, eu simplesmente volto aqui. Agora eu vou trabalhar um pouco da cor da pele. Eu vejo que ela está com uma cor um pouco mais magenta aqui, ó. Ó, quer ver? Uma cor um pouco mais magenta. Aqui. Ó, essa cor que eu vejo aqui na mão dela. Aqui na testa eu vejo uma cor mais amarela. Aqui eu já vejo um laranja. Aqui está mais claro. Aqui está mais bege. Aqui está laranja. Tá? Então eu vou tentar dar uma uniformizada nisso daqui. Tá? Olha só. Como que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Ó, aqui eu acho que está um pouquinho escuro. Ó. Eu volto nas frequências. Camada baixa, retoque. Pincel, 5%. E vou clarear um pouquinho aqui. Ó. Ok? Tranquilo, né? Iluminei ali um pouquinho. Tá? Então, eu crio uma camada nova. Eu vou trocar essa camada de normal para matiz. Tá? Vou trocar essa camada de normal para matiz. E aí eu vou pegar o matiz que eu acho que é o matiz mais ideal da pele dela aqui. Tá? Que eu acho que é mais para cá. Ó. Esse tomzinho aqui. Ou aqui, talvez, no nariz. E aí, com essa matiz, eu vou pintar sobre toda a pele para substituir a matiz de toda a pele por essa matiz que eu considero ideal. Tá? Inclusive, vou usar uma intensidade mais alta aqui para pintar mais rápido. Tem que cuidar para não pintar onde é azul, né? Porque senão vai trocar a cor. E principalmente na mão aqui, que eu acho que está mais destoante do resto. Depois de pintar no modo matiz, e agora eu vou só baixar a opacidade e equilibrar então. E vou apagar aqui onde pegou, que era azul. Ó. Aqui era azul, pegou, não deveria, vou apagar. Tá? Olha só a diferença. Tá vendo que aqui, ó, onde estava tava bem rosado, melhorou. Aqui pegou um pouco no azul, então eu vou tirar aqui debaixo do queixo dela. Beleza. Corrigi a cor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir a luz, eu vou iluminar, tá? Então eu vou fazer uma camada de luz indireta. Vou pegar o pincel na cor preto e branco, com um fluxo bem baixo. Eu vou começar a fazer uns contornos, escurecer a lateral do nariz aqui, a maquiagem, sobrancelha. Ó, tá vendo que aqui está um pouquinho saturado por causa da luz? Eu vou fazer um controle de saturação aqui também. Tá?
Tá? Vou fazer um controle de saturação. Como que eu controlo a saturação? Essa camada aqui ela está em matiz, tá? A de cima está em luz indireta. E agora eu vou criar uma no modo cor. Tá? Cor. O cor serve para controlar a saturação. Por quê? Porque ele adiciona ou remove saturação. Então eu vou pegar uma cor menos saturada, tá? Pegar uma cor menos saturada. Por exemplo, aqui. Aqui. E eu vou pintar sobre essa cor mais saturada aqui, ó. Pronto, removia o excesso de saturação. Aqui funciona da mesma forma. Pega a cor menos saturada e pinta sobre a mais saturada, que você controla a saturação. Aqui na testa também tem um pouquinho. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Saturado sem saturação. Tá? Assim que você corrige. Beleza. Agora já fiz luz, já fiz sombras. Vamos trabalhar com uma de sobrepor. Vocês viram que eu vou criando camadas e vou mudando o modo delas, porque cada modo serve para uma coisa diferente? Pois é. Dentro do BPRO eu explico o que é cada modo, como que eles funcionam, como que eles estão divididos, quando que você deve usar cada um. Tá? Aqui a gente está fazendo de uma maneira mais prática. Ó, vamos iluminar um pouco o olho aqui. Assim. E eu vou pegar o preto e vou fazer o contorno do olho aqui, ó. Aí. Fazer um pouco do cabelo. Olha como dá para iluminar legal, ó. Lábio. E dá pra fazer isso no fundo também, ó. Você pode pegar um pincel grande e fazer tipo um contorno nela no fundo. Tá. O que falta? Vamos fazer um pintura a óleo no cabelo pra ver? Ó, como que eu vou fazer esse pintura a óleo? Eu vou apertar Ctrl, Shift, Alt, E, que serve para mesclar tudo que está visível dentro de uma nova camada. E eu vou em Filtro, Estilização, Pintura a óleo. Esse filtro ele serve para fazer aquele efeito de pintura a óleo mesmo, né? Onde você não tem ruído, você tem uma fluidez aí em todos os pixels e os traçados. É um filtro que para muita gente não funciona por conta de circuito de vídeo, placa de vídeo, sistema de vídeo. É um filtro bastante pesado, até olha só como ele demora. Mas tem um resultado legal. Olha só como que fica. Tá? Só que eu quero isso só no cabelo. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco uma máscara preta. Pego um pincel, cor branca. Meu pintura a óleo fica preto e branco se eu não reinicio o Photoshop. O que pode ser? Então, não sei, nunca vi isso acontecer. Mas pode ser algum problema aí de vídeo, né? Problema de driver de vídeo, alguma coisa relacionado ao vídeo. Processamento de vídeo. Ó, aqui já não ficou tão legal, tá vendo? Só vou passar um pouquinho. Tem que ser mais no fio mesmo. Que ele diminui o frizz, diminui um pouco da textura do cabelo. Tá, melhorou, né? Vou baixar um pouquinho da opacidade e tá bom. Qual a intensidade da luz que usou no softbox? Então, não sei. Eu nem olhei para o número que estava ali, mas eu usei uma intensidade média. É um LED de 1000 watts. Essa mancha no ombro. Que mancha?
Eu não tô vendo uma mancha. Aqui tem um volume, né? Tá mais claro, tem as sombras aqui. Aqui talvez seja uma mancha. Dá pra gente pegar aqui, ó, na separação de frequências. Baixa retoque. E clarear um pouquinho ali, mas eu não vejo com muito problema aqui não, ó. Pronto. E aqui é a da luz laranja, né? Ó, vamos ver o antes e depois. Vamos fazer as camadas de ajuste aqui, ó. Vamos colocar uma cor seletiva para trabalhar no tom da pele. Tá. Amarelos. Ciano e azuis, eu acho que eles já estão bons, eu não preciso trabalhar neles. Eu já gosto do tom que eles estão. Brancos, ó, vou tirar um pouco do magenta dos brancos. Colocar um pouco de ciano nesses brancos. E não vou colocar amarelo nem azul, tá? E aí por último, vamos fazer uma curva aqui, ó. Uma curva de contraste. Bem sutil, porque já está bem contrastada, né? Eu não quero exagerar. Acho que assim tá legal. O que eu poderia fazer? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho essas luzes laterais, às vezes eu coloco o flare da luz, né? Então eu venho aqui, muitas vezes, e faço uma luzinha entrando aqui, ó. Só que eu acho que nessa foto eu tô gostando dela com uma densidade maior, assim. Eu acho que eu não vou fazer nessa foto, não. Ó, normalmente às vezes eu venho e faço aqui, ó. Coloca para divisão. Isso vai se transformar em luz, né? Mas eu acho que essa foto eu gostei ela com mais densidade mesmo. Então, de repente até uma opacidade bem baixinha, ó. Ó, como 25%, talvez fique interessante, né? Dá uma iluminadinha. Vamos ver o antes e depois? Olha só. Esse é o antes. E esse é o depois. Sem grandes assim alterações, né? A foto já estava bem pronta. As curvas necessariamente tem que ser em S. É que para aplicar contraste você tem que fazer um sentido de S, né? Acho que dá para fazer até um... Vamos apertar Ctrl Shift Alt E de novo. Vamos abrir o Liquify aqui e vamos dar uma ajustadinha no cabelo. Ó, ajustadinha no cabelo. Aqui. E uma nitidez para finalizar. Olha como vai ficar nítida essa foto. Olha a diferença. Antes, vamos ver o antes. E depois. Dá até para baixar um pouco a opacidade nessa nitidez. Vou baixar para 50%. Mas olha a diferença que dá. Nossa, muita diferença, né? Vou deixar aqui uns 65. Beleza, galera? Show de bola. Curtiram? Vamos salvar, ó. Vamos salvar. E vamos comparar com o antes e depois original aqui da foto sem a revelação do Lightroom. Ó.
Vocês viram como a revelação ela realmente é inicial? Ela serve para dar as cores iniciais que a foto vai ter. Ó, esse é o antes, é a foto original, captada como ela foi. E aqui a gente tem o depois com a foto editada, finalizada, ó, com mais volume, com mais cor. Ó. Eu ainda posso finalizar ela no Lightroom se eu quiser, dar mais vibração. Mas eu acho que ela tá boa assim. Vou baixar um pouco dos pretos aqui de repente. Um pouco de sombras. Ó, você pode finalizar ela se quiser aqui. Esse é o antes e esse é o depois. Show de bola, galera! Você vai salvar pelo Lightroom ou pelo Photoshop? Salvei pelo Photoshop, um PSD só por enquanto. E depois eu salvo pelo Photoshop também um JPEG, tá? Quando você salva com Ctrl S, para onde vai essa foto? Vai para o lado da foto em RAW, tá? Ele salva na mesma pasta que a foto em RAW. E a foto de casal para praticar vai rolar? Então, as fotos... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você termina a edição salvando em RAW JPEG. Você não consegue salvar em RAW, tá? Opa, não deu para ver? Copiei a mesma edição para essa foto. Ficou assim. Ela tá levemente desfocada no rosto. Ó, levemente desfocada. Mas dá para eu mandar para vocês praticarem aí, para vocês fazerem algumas edições. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero me despedir de vocês dessa semana de lives. Foi incrível passar essa semana junto com vocês, trazer mais conteúdo, um pouco mais de todo esse universo da fotografia e edição de imagens. Foi muito gratificante para mim poder ver vocês aqui aplicando, vocês perguntando, vocês se interessando por esse assunto e querendo aprender mais sobre isso para aplicar na fotografia de vocês, seja quem está começando ou seja quem já tem tempo de fotografia aí para se destacar no mercado, para conseguir usar a pós-produção como uma ferramenta que sirva para valorizar o seu trabalho, que sirva para deixar ele mais atrativo, que sirva para os clientes verem ele de uma forma diferente e você ser valorizado, você conseguir cobrar um valor justo e as pessoas te procurarem para comprar o seu serviço. Então, esse que é o objetivo dessas aulas que eu faço, é o objetivo do Bipro, é fazer com que você consiga valorizar a sua fotografia, independente de você estar começando ou já ter anos de trabalho, para você viver bem de fotografia, para você ser reconhecido, para você conseguir ser valorizado, tá? Então, esse que é o grande objetivo disso tudo. Beleza? Um forte abraço para vocês, foi incrível essa semana. Vou ficar aqui com saudades, mas logo logo eu tô de volta por aí pra gente fazer mais coisas, tá bom? Um abração, tchau, tchau.